serão depois lidas após a exposição também do grande Miguel Serra. Vai lá, Miguel. Bom dia. Então, tenho inicialmente duas notícias ruins. A primeira é que o nosso amigo Fernando Urich, que ia palestrar comigo, contraiu uma gripe um pouco séria, não pôde vir. A segunda é que vocês vão ter que me aguentar sozinho falando sobre esse assunto por bastante tempo, certo? Então, vamos às notícias boas agora. O mundo do futuro. Como o Bitcoin já mudou o mundo que você conhece. Eu poderia falar algumas coisas iniciais a respeito do Bitcoin, mas vou deixar algumas outras pessoas um pouco mais importantes do que eu falar sobre o assunto no começo. As criptomoedas são uma promessa para o futuro. Ben Bernanke, ex-presidente do Banco Central Americano. O Bitcoin é uma conquista notável em matéria de criptografia. Eric Schmidt, CEO da Google, atual CEO da Google. O Bitcoin pode ser o TCP/IP do dinheiro. Paul Buchheit, que é o criador do Gmail. O TCP/IP é o protocolo que basicamente rege a internet inteira hoje em dia. O Bitcoin é a primeira criptomoeda com potencial de mudar o futuro. Peter Thiel, fundador do PayPal. Esse aqui, quem gostar, é o meu amigo Raduan. Não sei se ele está presente. O Bitcoin é o começo de algo grande, uma moeda sem governo, algo necessário e imperativo. Do Nassim Taleb, que é o autor daquele livro famosíssimo, A Lógica do Cisne Negro. Esse aqui é um ponto em falso do Bitcoin, hein? O Al Gore falando bem do Bitcoin. Sou um grande fã do Bitcoin. Ei, você já vê que não... Começa a desconfiar do Bitcoin. Começa a desconfiar. Tudo tem que ter uma desvantagem. A regulação da moeda precisa ser despolitizada. E esse aqui é o meu favorito. O Bitcoin é a maior invenção da economia desde a moeda. Stefan Molyneux, filósofo canadense. Então, alguns dados iniciais sobre o Bitcoin. Essa é um pequeno apanhado das bolsas de Bitcoin no mundo, certo? Tem, na verdade, muito, muito mais do que isso. Aquela OKCoin é uma bolsa, não sei se dá para ler. Todo mundo, eu imagino que lá no final não dê para ler. A primeira ali colocada é a OKCoin, que é uma bolsa chinesa. É a maior bolsa de bitcoins do mundo. Aquelas três ali no final são as bolsas brasileiras mais comuns que os usuários do Bitcoin mais utilizam, que é o mercado Bitcoin, o Bitcoin 2U e a Foxbit. As carteiras mais ricas do Bitcoin, certo? O Bitcoin, eu vou já explicar um pouco como ele funciona. Você tem um endereço onde você pode receber dinheiro. Esses são alguns dos endereços mais ricos do Bitcoin. Um deles tem 39 milhões de dólares, outro tem 36, outro tem 26, outro tem 21 e outro 18 milhões de dólares. São só os 5 mais ricos, certo? Isso é para quem pensa que Bitcoin era aquela brincadeirinha de os nerdzinhos estão brincando com moeda digital e não tem gente grande envolvida nisso, tá certo. No mercado mundial de Bitcoin, a moeda está cotada atualmente a 238 dólares. São 14 milhões de moedas em circulação, que totaliza 3 bilhões de dólares americanos, certo? Quem aceita? Quem é que tem aceitado o Bitcoin como um pagamento, como algum tipo de doação? Em primeiro lugar, a Wikipédia. A Wikipédia, quando começou a aceitar o Bitcoin como doação, recebeu 140 mil dólares na primeira semana. Foi mais do que ela recebia assim, em pagamento nos últimos meses. A Victoria's Secret, um dado... É curioso. A Virgin Galactic, esqueci o nome dele, o Richard Branson, exatamente, pioneira na área da aviação. A Dell aceita, inclusive, para comprar computadores lá nos Estados Unidos. A Microsoft já aceita parcialmente, para você fazer alguns tipos de pagamentos. A Tesla aceita. A Overstock é um caso curioso, porque é uma varejista que aceita bitcoins e cujo dono é digamos um pensador, mas é um sujeito que entende economia austríaca. Ele, inclusive, já palestrou esse ano no Instituto Mises americano.
explicando o modelo de negócios dele, como ele utiliza os princípios de Hayek, inclusive a gente vai falar um pouco disso, para a alegria do Rodrigo Marinho, não sei se ele está presente. O WordPress aceita também, a Newegg, Target Direct, são duas grandes varejistas. Essa Showroom Prime é uma empresa que vende metais preciosos na Europa, também já aceita bitcoins como pagamento. Algumas empresas aéreas do leste europeu também já aceitam, e a Aeropacific também. Isso é um caixa eletrônico em bitcoins, certo? Isso já está acontecendo. Esses caixas estão disponíveis no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos. Se eu não me engano, também em Hong Kong e em Singapura você já encontra caixas eletrônicos desse no meio da rua para você conseguir sacar seu dinheiro em Bitcoin. Quem está falando sobre Bitcoin? O Bank of England já publicou 2 artigos sobre as criptomoedas, falando sobre essas inovações e como isso pode mudar radicalmente a economia. Uma maneira muito simples de você enviar Bitcoin, certo? É pelo Telegram, inclusive eu falo bastante disso. É muito simples, eu posso assinar depois, você clica no seu contato, tem um bot lá que consegue fazer uma carteira para você em 2 segundos e tudo resolvido. Mas como tudo começou, certo? De Hayek aos cypherpunks. Na verdade, tudo começou com isso daqui. E aí que começa a brincadeira. O manifesto cypherpunk, certo? Isso você encontra na internet, chama Cyphernomicon. Esse é um FAQ que essas pessoas, esses hackers que estavam criando a internet, fundando a internet nos anos 90, escreveram aí uma série de respostas às perguntas. Algumas das coisas, vocês estão vendo ali que está marcado The Future, o futuro, não sei se dá para ler também. Eles respondem, por exemplo, qual é a base ideológica deles, qual é o pensamento deles, que autores influenciaram essas pessoas. E nesse texto, se você procurar o termo libertarian, ele pode ser encontrado 45 vezes, é um texto de mais de 300 laudas. Se você procurar a palavra anarcho-capitalist, você encontra 13 vezes. E se você procurar qualquer autor da escola austríaca, você não encontra nenhum. Se não um. Quem? Friedrich A. Hayek. A desestatização da moeda. Esse talvez seja um dos livros mais importantes para entender a concepção do Bitcoin. Então, esses hackers, a partir dos anos 90, começaram a conceber esse mundo novo, que é o mundo da internet, e, na opinião deles, isso seria uma ferramenta muito útil para se esquivar das garras do governo. E como isso seria feito? Bom, uma das ferramentas principais que é mencionada naquele documento que eu falei no começo, o Cypherpunk Manifesto, é uma espécie de dinheiro virtual que você possa utilizar na internet e sobre o qual o governo não poderia atingir se não participando da economia e se utilizando das ferramentas matemáticas. Então, ele fica impedido de tomar o dinheiro à força. Ele só pode participar dessa agressão de roubar o seu dinheiro utilizando computadores. E aí, um sujeito, em 2008, conseguiu conceber essa criação de um dinheiro digital segundo a criptografia, que é o Satoshi Nakamoto. A gente não sabe exatamente quem é essa pessoa, ele publicava nos fóruns do Bitcoin, e ele publicou esse artigo chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. E aí ele explica o funcionamento disso. Esse cara simplesmente publicou esse artigo. Ele não desenvolveu o software, assim, inicialmente, ele só jogou a ideia. E aí, galera, o que vocês acham dessa ideia aqui, de sustentar um sistema eletrônico criptograficamente? Aí inventaram o aplicativo, um software do Bitcoin, em 2009, que é onde tudo começou. E o que é o Bitcoin? Isso aqui é para explicar um pouco como funciona o Bitcoin, certo? Um infográfico parece um pouco complexo, mas vamos simplificar isso daí. Na verdade, ele funciona de uma maneira bastante elegante, mas que, na aplicação prática, é extremamente simples. Como funciona uma transação de Bitcoin? Você tem as carteiras e os endereços de Bitcoins. Os endereços é para onde vão as moedas, certo? E os vários endereços que você pode possuir ficam reunidos na sua carteira. Então, você tem a sua carteira com seus endereços, e aí você cria, por exemplo, um novo endereço para transferir para uma pessoa. E aí você vai, transfere do seu endereço para um endereço de outra pessoa que essa pessoa tenha lhe fornecido. E o que acontece nessa transação?
Quando você pega o seu endereço, ele tem duas chaves. Uma chave pública e uma chave privada. A chave pública permite a qualquer pessoa ver quanto dinheiro está disponível naquele endereço. E a chave privada permite liberar a transação. Então, você guarda a chave privada e todo mundo tem acesso à chave pública. Quando você ativa a chave privada, a transação acontece. Isso tudo na matemática computacional, certo? Você não precisa sequer entender isso, é só um clique e resolve. E aí que começa a parte mais mágica da situação, que são os mineradores. Quando você transfere, normalmente, na sua vida diária, comum, sem usar o Bitcoin, uma transação financeira do seu banco para o banco de outra pessoa. Melhor, vamos simplificar. Para a sua conta, da sua conta para a conta de outra pessoa. O que acontece? A instituição financeira, ela meramente faz um cálculo que debita da sua conta um valor e acredita aquele valor na outra conta. É isso que faz o banco, é isso que faz, por exemplo, o PayPal, é isso que fazem os cartões de crédito e as instituições financeiras de modo geral. Só que o que acontece? Essa verificação desses valores é feita de forma completamente centralizada. O que o Bitcoin muda? Imagina que essa verificação de quanto saiu de uma conta e passou para outra seja feita de forma completamente pública e descentralizada. Mas como seria possível? Essa que é a mágica da criptografia. Se você conseguir vislumbrar um registro público único, que pode ser acessado por todos os computadores, no momento em que ocorre uma transação, essa transação é encaixada nesse registro público, certo? Só que antes dela ser encaixada, ela é repassada para o mundo inteiro para ser verificada se uma transação exatamente idêntica, ou seja, se uma transação exatamente idêntica não tem acontecido antes, ou seja, se aquela transação que está acontecendo naquele momento não é uma cópia. Então, os mineradores fazem essa verificação. E o mais legal é que esse processo de mineração, ele envolve lucro. E é aí que está o lance. Quem resolver primeiro a verificação, ou seja, comprovar que aquela transação que ocorreu não é uma fraude, recebe um dinheiro novo que entra na economia. E é por isso que se chama de mineração. Ele recebe já diretamente. Ele resolveu, se ele foi o primeiro a resolver, ele recebe esse dinheiro novo. É o lastro. Digamos que esse seria o lastro. É esse processo de computação do cálculo de verificação. Então, depois que esse dinheiro é recebido, é criado um endereço automaticamente para o minerador que ganhou essa competição. Essa competição acontece o tempo inteiro na internet. E ela funciona basicamente como um serviço cartorário, em que você tem um livro-razão, e que esse livro-razão, em vez de ter um funcionário público lá chato, anotando, sem saco para saber o que você está pedindo, é o mundo inteiro competindo para saber o que aconteceu. Só que quem resolver primeiro sai ganhando. E é por isso que a coisa funciona. E aí eles resolvem um problema computacional que basicamente funciona da seguinte maneira. Imaginem encontrar uma agulha no palheiro, certo? Agora imaginem que essa agulha é do tamanho, sei lá, de uma bactéria. E imaginem que na ponta dessa agulha tem um cadeado, certo? E você tem que abrir esse cadeado com um molho de 500 milhões de chaves. Depois que você resolve esse problema, você tem uma chave a menos para testar. E é isso que gera a diminuição na quantidade de moedas. Sempre que você vai resolvendo esses problemas, vai sendo complicado essa operação e vai sendo diminuída a quantidade de moedas que vão entrando na economia ao longo do tempo. De modo que, magicamente, claro, tudo calculado pela matemática, você tem exatamente a mesma taxa de expansão monetária do que a do ouro historicamente. Então, ele é uma simulação virtual que funciona segundo as leis da matemática de como foi o ouro. Ele foi pensado dessa maneira, segundo os sujeitos que estavam por trás disso nos anos 90. E aí o minerador ganha esses 50 bitcoins, que são resultado da verificação, e a transação entra na lista, e aí depois a transação seguinte, e aí a seguinte, e aí a seguinte, de modo que todas as pessoas compartilham o mesmo registro público. Na verdade, isso é tão fácil de fazer, isso é um endereço Bitcoin, que é só você tirar uma foto, certo? Vou pegar melhor aqui.
e transferir o dinheiro. Se vocês quiserem, vocês podem verificar esse endereço. Eu acabei de transferir R$50 para esse QR Code. Esse quadro agora é de uns R$50. Eu pediria que alguns de vocês tirassem uma foto, porque eu vou usar esse QR Code no final, e alguns de vocês talvez fiquem interessados no conteúdo do quadro. Vou dar 5 segundos. Corre, galera. Acho que alguém vai se dar bem aí. É isso que a gente chama de competição de mercado. Se você não levantou o seu celular, adeus. Bitcoin 2.0. Agora vamos falar do assunto que realmente interessa, certo? Isso aqui que é o mundo do futuro. Até então, aquela tecnologia era só uma pretensão de moeda nova. E aí começam a surgir as novas tecnologias dentro do Bitcoin. Assim como começaram a surgir as novas tecnologias dentro da própria internet. Altcoins, colored coins, multi-signature, assinaturas múltiplas, sidechains e dApps. O que esses nomes complicados querem dizer? Vamos por partes. BitPay. Isso é uma solução simples, depois que as pessoas compreenderam o potencial do Bitcoin. É uma empresa, e essa é a maior do mundo que faz isso, que basicamente ela leva para você uma máquina que aceita Bitcoins e converte imediatamente para a sua moeda local. Então você não precisa lidar com nada, você contrata com o BitPay e já pode colocar na sua loja. Estou aceitando Bitcoins. Você nem precisa pensar no assunto. BTC Jam. Esse é um site de empréstimos, inclusive é um site brasileiro, mas que opera nos Estados Unidos. Você basicamente pode pedir dinheiro e emprestar dinheiro, com juros. É uma agiotagem privada, certo? Completamente desimpedida, e que está aí na internet para qualquer um utilizar. Inclusive, se você quiser emprestar dinheiro para um sujeito na Índia, e aceitar os riscos, evidentemente, disso, você pode. Com ou sem consulta ao SPC e Serasa? Aí é que está. Esse sistema, ele já está começando a desenvolver um sistema de crédito interno, que aí ele julga os usuários. Se esse usuário, claro, cometeu alguma fraude, algum golpe, ele é eliminado do sistema, ele vai ter que criar uma nova conta, e aí o risco dele vai lá para cima, aí fica mais difícil dele conseguir um empréstimo a juro baixo, e assim por diante. Então já tem o SPC Serasa, até aí já entrou. O rating dele fica pior que o do Botafogo, hein, Bia? Certo, esse broker é basicamente uma solução que permite você comprar qualquer coisa na internet que aceite cartão de crédito ou alguma coisa do tipo, e ele funciona da seguinte maneira. E com desconto. Ele funciona da seguinte maneira. Você escolhe um item, por exemplo, na Amazon, eu quero comprar, não sei, a camisa do Botafogo, certo? Digamos que venda lá. É difícil, mas... Difícil. Enfim, é hipotético, né? É difícil, mas com Bitcoin você resolve. Você quer comprar e você seleciona a URL, coloca lá o item, e aí você diz quanto você quer pagar. Quanto desconto você quer naquele item, certo? Essa sua oferta vai para um registro público nesse site, e aí quem quiser pagar por esse item, ele compra os seus bitcoins que você quer pagar com aquilo e dá o dinheiro para a loja. E esse site intermedia toda essa relação. E aí facilita tudo. Então você pode comprar qualquer coisa por meio desse site em bitcoins. Bitrated, outra solução aí estilo SPC Serasa, que funciona naquela tecnologia do multi-signature. Eu explico o que é agora. Imagina que em vez de simplesmente eu transacionar de mim para você, de mim para o Paulo, certo? Aí eu coloco o Bira na jogada. Eu sou o Biratã. E aí temos 3 pessoas numa única transação. Quando eu faço a transação, eu vou precisar de pelo menos 2 pessoas aceitando para que ela ocorra. Se eu aceitar a transação e o Paulinho aceitar a transação, ela ocorre. Se eu aceitar e ele recusar, ela não ocorre. Com isso, essa tecnologia muito simples dentro do sistema Bitcoin, você já consegue criar um sistema de defesa do consumidor. Como assim? Se o Paulinho recusou a transação, é porque ele... Não, peraí. O item que eu comprei do Miguel, a camisa do Botafogo, ela não chegou. E agora? A gente aciona o professor Biratã. O professor Biratã vai lá, peraí, vamos ver aqui se a camisa do Botafogo chegou. Faz uma prova simples, vê um registro do correio, diz, olha, não, chegou, você está de onda, viu, Paulinho? Só porque você não gosta do Botafogo.
Nem ele. E aí, ele vai e aceita a transação, e aí tem 2 contra 1, e a transação acontece. E aí já tem um sistema simples de defesa do consumidor, e aí o professor Biratã, ele pode se cadastrar nesse site, Bitrated, e atuar como um árbitro dessas disputas simples de defesa do consumidor, e aí você tem os mais bem colocados e os menos bem colocados. Isso tudo já está acontecendo, pessoal, já tem pessoas do planeta inteiro utilizando isso. Mas aí é uma imposição da maioria. Eu quero ver depois a professora falando isso. Bom, falei das assinaturas múltiplas, e agora a gente vai falar um pouco de altcoins. Imagina que criem um concorrente do Bitcoin, certo? Por que fariam isso? Bom, não sei, alguma pessoa não gostou do Bitcoin, não gostou do fato de ele precisar de computadores muito especializados para que a gente faça aquela mineração, que é o processo de verificar as transações, e ele criou um negócio que funciona com computadores comuns, que é o Litecoin, e que funciona um pouco mais rápido. E aí essa já é a segunda moeda mais utilizada dentro das criptomoedas. Então é como se o Bitcoin fosse o ouro e o Litecoin fosse a prata. Nós já temos isso acontecendo dentro do Bitcoin. Só que aí dentro disso, outras moedas foram criadas. O Ripple, por exemplo, que basicamente funciona como sistema de crédito. Em vez de eu ter a moeda física, o sistema basicamente funciona da seguinte maneira. Eu digo que eu emprestei tanto, aí eu anoto o débito e a pessoa anota o crédito. E aí, assim sucessivamente, na cadeia de relações, você pode compensar o débito de uma pessoa com o crédito de uma pessoa lá na frente. E se você não gostar do Bitcoin, porque em vez de ele ser anônimo, o Bitcoin, ele é pseudônimo. Você tem toda a cadeia de transações, certo? Perpetuamente, ao longo da história. O que você não sabe é quem está por trás de cada transação exatamente, mas você sabe qual endereço está. Se você associa um endereço com a pessoa, bingo. Mas e se eu não quiser isso? Aí você cria uma moeda chamada Dash, que funciona de forma completamente anônima. E aí é tchau pro nosso amigo governo querendo meter a mão nas nossas transações. Mas aí você começa a criar essas moedinhas, certo? E a lista de algumas delas, Bitcoin, Ripple, Litecoin, Dash, Namecoin, uma série de moedinhas dessas. E aí você vai até uma moedinha que está na última, número 620, que são centavos. Criaram uma moeda chamada centavo também. Cada uma delas tem o próprio sistema? Cada uma delas é uma tecnologia à parte. Tá. É uma tecnologia à parte, como se fosse um site dentro da internet. É uma tecnologia dentro do mesmo protocolo do Bitcoin. E aí, essas moedas juntas já são um mercado de mais de 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais. Um negócio que começou tem, eu não sei, alguns anos, 6 anos, 7 anos, não é isso? Começou em 2009. E aí você percebe que essas moedinhas simples, que são meros concorrentes do Bitcoin, se você adicionar alguns incrementos em relação a elas, você já pode ter mudanças significativas. E aí você cria uma plataforma para desenvolver moedinhas diferentes, que é esse Omni, que é o antigo Mastercoin. Ou então você cria o Stellar, que é também um sistema financeiro, onde você pode modificar e criar recomendações e alternativas e testar tudo isso, todas essas moedinhas concorrentes. Ou você pode criar o Counterparty, que tem um sistema, uma bolsa de valores internas para essas moedinhas diferentes. Por exemplo, o que aconteceu no Counterparty, um artista estava cansada das gravadoras e ela criou a própria moeda. O nome dela era Tatiana, ela criou a Tatiana Coin. Certo? Daí depende do valor de face, né? No começo não valia nada, mas ela até chegou a ser uma das moedas mais bem cotadas desse mercado. E era basicamente o seguinte, ela conseguia se financiar dessa maneira. Ela vendia a Tatiana Coin em troca do Bitcoin. Aí ela recebia o Bitcoin, trocava em dólares, estava resolvida a parte dela. Aí depois ela podia oferecer prêmios para os clientes, para os fãs dela, que tivessem mais Tatiana Coin. Aí você tem, sei lá, 1000 Tatiana Coin, troca por uma camisa especial da banda, alguma coisa do tipo. E ela se financiou de forma completamente independente. E aí você pode criar um negócio como o BitGold. E esse aí já é um pouco mais peso pesado. Imagina que você acha legalzinha essa ideia de uma moeda virtual, mas você não confia muito. Mas se eu criar uma moeda virtual cujo lastro não está na computação, certo? Nessa verificação, mas tem um processo de verificação, mas cujo lastro está no bom e velho ouro. Eis o BitGold.
E aí você pode comprar ouro pela internet, tão fácil quanto você compraria seus bitcoins. E aí alguém tem uma sacada de que, você pode comprar ouro? Então por que não comprar dólares, yuans, libras, euros, ienes, prata, paládio, qualquer outro desses metais preciosos e ter tudo junto numa única carteira? É isso que já está acontecendo, pessoal. E se você cria esse sidechain? Você tem o blockchain original, que é aquele registro público, que é onde funciona o Bitcoin. E se você conseguir criar algo que seja paralelo ao Bitcoin e que tenha uma interface, aí você consegue criar uma forma de esses concorrentes serem convertidos para o Bitcoin e serem permitidas versões de teste, digamos, diferenciadas do Bitcoin. E aí é que a gente entra no grande lance que vai mudar tudo. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar no termo Internet of Things, a internet das coisas, certo? Que é basicamente uma das concepções dos cypherpunks, que você eventualmente vai ter internet embutida em todo tipo de aparelho eletrônico, em todo tipo de coisa. Dado isso, eu meio que cunhei esse termo Money of Things, certo? E se tudo virasse dinheiro? Bom, já que a gente vai ter moeda para tudo, o BitReserve, que é aquele que eu mostrei que tem as várias carteiras de várias moedas diferentes no mesmo sistema, ele vai lançar ainda este ano o BitOil. E aí você vai comprar o petróleo, certo? E pode comprar coisas com petróleo. Imagina você comprando a sua passagem aérea, lá do Paraná para cá, com óleo, com petróleo. E com isso fica muito mais fácil você precificar esse tipo de recurso. E se não só esse recurso puder ser precificado? E se recursos como, por exemplo, o próprio registro de domínio da internet puder ser precificado? Namecoin. Liberdade de informação. Essa empresa comprou o domínio .bit e aí eles criaram um sistema exatamente como o Bitcoin, só que cada transação é como se fosse um endereço. E aí você pode ter o .bit, alguma coisa. E você compra isso comprando um Namecoin. Tão simples quanto isso. Resolvido o problema daquelas grandes organizações de internet que tentam distribuir esses endereços pelo mundo. Made Safe. Esse aqui é o que vai acabar, esse ou o concorrente dele, vão acabar, cada coisa já nasce com um concorrente no mundo do Bitcoin. Esse ou o concorrente dele vão acabar com o Dropbox. Por quê? A estrutura de armazenamento de arquivos hoje em dia, ela basicamente funciona de uma maneira muito simples. Você pega o seu arquivo, faz o upload, o Dropbox pega o seu arquivo e armazena num servidor que ele tem contratado, um servidor dedicado. Mas tem muitos computadores no mundo. Por que eu não posso armazenar o arquivo das pessoas aqui com o meu computador em casa? Desde que o meu computador seja dedicado a isso, não precisa ser um computador em outro país ou algo do tipo. Aí se eu pegar esses computadores que estão aí ociosos pelo mundo e colocar um preço no tempo que eles dedicam para isso, armazenando os outros arquivos. Made Safe. Você faz o upload do seu arquivo, ele distribui em várias cópias diferentes pelo mundo, e separadas, evidentemente. Ninguém tem como acessar o arquivo inteiro senão você. E aí você cria um sistema que consegue precificar muito melhor e de forma muito mais barata o armazenamento de arquivos digitais. O Storage também quer fazer a mesma coisa. Decentralized Cloud Storage. É uma ocupação de espaços ociosos? Exato. É uma ocupação de espaço. Os petistas se cuidem. Os computadores petistas vão sofrer isso aí também. E se você faz isso? E se você tenta criar uma alternativa em criptomoeda para substituir uma série de funções do governo? Eita, aí a coisa começa a ficar mais pesada, hein? BitNation. Governance 2.0. Você compra a moeda, certo? Ela, evidentemente, vai se valorizar bastante no futuro, é o BTX. E aí, eles criam uma plataforma que tem registros como registros diplomáticos, registros civis simples, registro de nascimento,
Uma série desses outros registros que o governo tem de você, você pode já criar direto nesse site, e aí você pode apresentar isso para o mundo como uma plataforma centralizada. Então, digamos que no futuro, algum país um pouco mais moderno, como, sei lá, Singapura, venha aceitar isso como uma alternativa ao seu passaporte. Muito mais fácil de viajar dessa maneira, né? E aí eles também oferecem serviços como arbitragem e uma série de outros de contratação. Enfim, coisas que o governo costumava fazer. A Venezuela deve aceitar. A Venezuela já aceita. A Venezuela, inclusive, a Venezuela e a Argentina, são alguns dos lugares onde mais se utiliza o Bitcoin e onde ele mais cresce. Eles estão fugindo do sistema. Exatamente, eles estão fugindo apertou. do sistema. A Argentina tem crescido muito lá. E se você pega o Bitcoin e aplica ao Skype? Corecoin. Mensagens por celular, por telefonia VoIP, de forma bastante precificada de maneira muito eficiente, completamente anônima e privada. E se você utiliza isso para mensagens, como o WhatsApp ou o Telegram mesmo? Aí você tem o GetGems. Aí você pode ter mais, digamos, seguidores pagando mais, ou conseguir um alcance maior simplesmente pagando nessas moedinhas simples. E aí as coisas começam a melhorar ainda mais. Você cria uma plataforma como o Ethereum, que é uma plataforma de desenvolvimento dessas alternativas para soluções modernas nesse ramo da tecnologia. Ali embaixo está escrito, quase não dá para ver, Post-Snowden Apps comes alguma coisa. O mundo depois do Snowden. É basicamente isso que está dizendo. Essa plataforma ela já está desenvolvendo coisas interessantíssimas. Por exemplo, como contratos totalmente virtuais, com leis jurídicas internas desses contratos, tais quais as leis criptográficas ou matemáticas. Então você tem um contrato, por exemplo, de matrimônio, e aí você, sei lá, tem uma cláusula de divórcio, e dado o divórcio, já é feita a sucessão de forma totalmente automática. Você clica, pá! As pessoas confirmam, tudo acontece. Sem juiz, sem 11 anos na justiça, tudo instantaneamente. Tudo contratualmente. A coisa começa a ficar vantajosa, né? Aí, né? Miguel, seu tempo já estourou? Deixa eu só... 2 minutos. 2 minutos, boa. O Swarm é uma que começou como um projeto como Kickstarter, que você basicamente podia criar a sua solução de empresa, recolher o dinheiro, e aí esse dinheiro, você criava a moeda, como uma Tatiana Coin, assim, digamos. Você podia criar uma empresa que era, sei lá, o Paulo Eduardo Martins Coin. Certo? Aposto que ia ter muitos investidores. Eu ia dizer que o Tatiana Coin me soou meio picaretagem. Vamos arquivar esse do Paulo Coin. Certo. E aí você cria e você aceita bitcoins, você recebe aquele dinheiro e dá o Paulo Eduardo Martins Coin para os seus clientes, certo? Para os seus investidores. E se você criar uma estrutura empresarial dentro do Paulo Eduardo Martins Coin, com voto e tudo, aí você tem o Swarm. Join the Abundance Revolution. É isso aqui que vai substituir a CVM e as juntas comerciais no futuro. Esse aqui que é o lance. E aí, eu vou partir para isso aí, Miguel. Que meu aqui pai vem vai me achar importante. o lado mais interessante, que é o Dark Wallet, certo? Você consegue fazer transações anônimas. Esse aqui é o mais legal. Você me dá mais 1 minuto só para falar desse? Só um minutinho. Tá. Esse aqui, meu amigo, se isso aqui der certo, esse aqui vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo. Tanto que vai acabar até com essa palestra. Imagina que você tem uma informação secreta dentro da empresa e aí você anuncia essa informação no mercado, certo? E as pessoas podem pagar mais por essa informação. Aí quem paga mais leva a informação. Quando a pessoa que recebe a informação checa, ela pode checar e ver, olha, está correto, beleza. Não está correto, ela aciona o sistema de árbitros do próprio site. E aí você tem, com isso, o potencial de, sei lá, acabar com a propriedade intelectual no mundo. Um sistema simples desse. Mas é um critério ou é uma bolsa de fofoca? É uma bolsa de fofocas criminosa, digamos assim, né? Tem uma mais criminosa ainda, e essa é uma ideia tipicamente cypherpunk, é uma loucura. Isso aí tem um potencial também, assim, eu acho que as pessoas não vão aderir a isso. Uma matéria saiu na Forbes. É o mercado de assassinato. Isso aí é terrível. Terrível, terrível, terrível. Um sujeito, ele criou na Deep Web, certo, uma página onde ele tem um ranking
das pessoas mais procuradas no mundo, só que essas pessoas são pessoas públicas, como o Barack Obama e o próprio Ben Bernanke, que eu citei no começo, certo? O Ben Bernanke, inclusive, ele tem a cabeça mais bem cotada no mundo. Ele vale, acho que a cabeça dele vale 120 mil dólares. Aí o sistema funciona da seguinte maneira: as pessoas vão financiando, quando atinge um limite, tá lá. Certo? Tá lá o limite. Como é que você consegue esse dinheiro? Você faz uma alegação, um claim, que chama, né? Você vai lá e diz, olha, eu digo que esse sujeito vai morrer hora tal do dia tal. Ora, se você está precisando disso tudo, é porque você só pode ser o assassino. Aí você recebe o dinheiro. Certo? O Lula não tá lá? Tudo isso porque a galera não gostou do Lula. Eu vou pular isso daqui, mas isso aqui é basicamente o seguinte. Se você pegar essas ferramentas e utilizar na democracia, aí você tem uma coisa que para mim é pior até do que o mercado de assassinato, que você pode melhorar a democracia. Aí, se melhorar a democracia, meu amigo, a gente morre de uma vez, na minha opinião. Ele funciona de forma que você consegue ter registros, por exemplo, das contas dos políticos. Você sabe onde ele está mandando dinheiro, de quem ele está recebendo. Você consegue criar sistemas de votos eletrônicos que realmente funcionam, segundo as leis matemáticas, e você consegue verificar. Não é aquela maluquice das urnas eletrônicas da Smartmatic. Então você já estourou até o tempo extra. Tá certo, último slide. Último slide. É porque esse assunto eu preciso falar. Não, tá interessantíssimo, mas escassez, Miguel. É o justo. tempo Então é escasso. eu posso pular esses e eu falo as perguntas, Pode. então. Eu termino, então, com essa citação do Peter Thiel. É justo. Eu vou pagar em bitcoins por esse tempo. Tem muita gente que pensa que não é possível, certo? Ele está falando do mundo pós-Bitcoin. Isso é uma coisa boa. Nós não precisamos nos preocupar muito com estas pessoas, porque, como elas pensam não ser possível, elas não vão nos levar muito a sério. E não vão tentar nos impedir até que já seja tarde demais. E aí eu encerro. Excelente. Muito obrigado. Certo? Parabéns.